E ter um nascimento celestial começa a ser uma preocupação. Quer dizer, para as gerações posteriores a Paulo, a ressurreição já não basta. É necessário que Jesus tenha uma áurea divina e é necessário que Jesus tenha um nascimento também celestial. E aí então começa, quer dizer, Marcos, que é o mais antigo, nós não encontramos um nascimento de Jesus, tá? Um nascimento mágico pelo menos, mas a presença de Deus vai aparecer no batizado de Jesus. Não sei se vocês lembram da narrativa, não é? Jesus se deixa batizar no Rio Jordão por João Batista, não é? E uma voz se ouve, não é? Como um trovão, esse é meu filho amado, ouçam o que ele tem a dizer, ouçam o que ele diz, não é? Marcos, então, ele coloca essa presença divina no batismo de Jesus. Já Mateus, não. Mateus já começa um nascimento mágico, não é? Apesar de uma forma muito sutil. Vai ser um anjo que vai aparecer em sonho para José, para tirar aquela dúvida que ele tinha, não é? Que Maria está grávida, não é? Então o anjo aparece em sonho para ele, não é? Que já é uma presença de Deus, mas é uma presença num sonho de José. Então é de uma forma um pouco mais sutil. Já em Lucas não. Em Lucas nós temos já a presença do anjo, não é? A Maria. Nós temos toda uma narrativa bastante celestial do nascimento de Jesus. Então aqui nós temos um crescendo, não é? De um Jesus mágico, pelo menos de um nascimento mágico e celestial, não é? Em João eu deixei à parte, por quê? Porque nem nascimento tem. Para João, o prólogo do Evangelho de João já coloca Jesus como Deus. Então Jesus é Deus e Jesus sempre existiu. Ele existiu, já existia antes da criação. Então vejam bem que é um crescendo, tá? Marcos coloca no batismo a presença de Deus, depois Mateus vai colocar um anjo em sonho, já antes do batizado, depois Lucas vai fazer toda uma narrativa fantástica do nascimento de Jesus com a presença de anjos e tudo mais, e depois então João já coloca Jesus como Deus e vivendo antes da própria criação. Então isso é um crescendo, não é? Bom, mas nascimento mesmo, nós só temos notícia nos evangelhos de Mateus e Lucas, tá? Então nessa noite nós vamos nos prender à narrativa de Mateus e de Lucas. Primeiro de Lucas, depois de Mateus. Sobre os autores, Lucas e Mateus. Bom, Mateus, o Mateus evangelista, ele não é o Mateus apóstolo, tá? Já deixo claro isso. Mateus evangelista não é o Mateus apóstolo, não é? Quem foi Mateus evangelista? Ninguém sabe. Nós não temos registro nenhum de quem realmente foi o Mateus evangelista e se existiu um Mateus evangelista. Que é bem provável que tenha sido um grupo de pessoas a escrever o evangelho. E tenha feito uma homenagem, talvez, ao Mateus apóstolo, pode ser, não é? Mas, de qualquer forma, o evangelho de Mateus é um evangelho que leva o nome de Mateus, mas nós não temos o registro de um Mateus que escreveu o evangelho. A mesma coisa acontece com Lucas. Lucas não é o médico e companheiro de Paulo que aparece na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, tá? Então Lucas não é esse médico, não é? Nós temos aí a noção mítica, né, de que Lucas seria um médico, e aí ele teve uma aproximação com Maria, não é? Já, antes de fazer teologia me contavam essa história que Lucas visitava Maria para recolher os dados da sua
para o seu evangelho, né? Tudo isso é folclore, tá? Nós não sabemos quem é Lucas, tá? E nós não sabemos também se esse Lucas realmente existiu, o Lucas evangelista. E se ele não foi uma escola, não é? Provavelmente foi uma escola, um grupo de pessoas que procurou registrar a mensagem de Jesus Cristo através de um evangelho. Muito bem. O nascimento de Jesus nós encontramos no capítulo 2, de 1 em diante, versículo 1 em diante, não é? E aqui nós encontramos, eu não sei se vocês se recordam da narrativa, não é? Mas eu vou falar rapidinho, não é? Não vou ler aqui os evangelhos, tá? Mas vou falar rapidinho, me perdoem se eu cometo algum erro, alguma falha. Mas a narrativa de Lucas é aquela do recenseamento. Então, César Augusto, o imperador de Roma, ele impõe à região um recenseamento, não é? E para saber, né, quantas pessoas viviam naquela região, e as pessoas deveriam se recensear na cidade de origem, ou na cidade das suas famílias de origem, tá? Por isso que José, então, pega Maria, não é? José, no Evangelho de Lucas, ele mora em Nazaré, tá? Em Mateus ele vai morar em Belém, mas ele mora em Nazaré, e ele vai atravessar toda a Samaria e vai até a Judéia, se recensear em Belém. Não é? Por quê? Porque ele pertence, segundo o Evangelho de Lucas, à família de Davi, não é? Que vinha dessa cidade. Então ele tem que atravessar toda essa região, que não é fácil, nós vamos ver daqui a pouco, e se recensear em Belém, não é? Que fica pertinho de 8 quilômetros de Jerusalém, que é a capital. Não é? E lá no recenseamento, a cidade está lotada, vocês se lembram disso, não é? Não há hospedagem para José e Maria, mas alguém muito caridoso oferece o estábulo, não é? E José então se coloca lá com Maria no estábulo. Naquela noite então Maria tem o bebê, dá luz ao menino, não é? E esse menino então é visitado pelos pastores, porque os pastores são avisados pelos anjos, não é, de que o menino, Deus, havia nascido, não é? Então é praticamente essa a narrativa de Lucas, não é? E aqui nós encontramos vários erros, tá? Vários erros que basta me debruçar, muitas vezes com o meu raciocínio lógico, e aí eu vou entender que essa narrativa é absurda, né? Por que absurda? Em primeiro lugar, essa ordem do imperador é absurda. Por quê? Porque um recenseamento que manda os habitantes de uma terra ficar andando, se locomover, não é? Como loucos de um lugar para outro, porque nem todos moravam no mesmo lugar das suas famílias, não é? É um imperador, seria um imperador louco, né? É claro que nós já tivemos vários imperadores loucos, mas os imperadores, o Império Romano, ele tinha um direito romano muito eficaz, não é? E também tinha uma forma de guerrear muito eficaz também, e tinha uma forma de organizar os povos muito eficaz. Não é? Eles não eram ignorantes, não eram bárbaros, não é? Eles eram pessoas extremamente organizadas, não é? E o imperador romano, ele não faria esse absurdo de querer fazer com que os homens se recenseassem na cidade da sua origem, tá? Aqui já começa um absurdo. E segundo lugar, segundo o direito romano, aliás, não é? Segundo o direito romano, os habitantes deveriam se recensear na cidade onde moram ou na cidade onde possuem atividade profissional e bens. Que é óbvio. Por que eu faço um recenseamento? Porque eu, imperador de Roma, quero recensear, fazer um recenseamento, um censo, tá? Numa região como a Palestina. Ora, para saber o que esses homens fazem com a atividade profissional deles, se eles têm bens, e aí, então, quanto de imposto eu posso cobrar? Porque o meu interesse é o imposto. É econômico. O interesse do imperador romano não é saber de que árvore genealógica José pertencia, mas é saber monetariamente, né, quanto José ganhava, né, e o quanto ele pode pagar de imposto a Roma. Então, se José pertencia à árvore genealógica de Davi ou não, isso pouco importa ao imperador romano.
Tá? Lembrando bem que se nós fizéssemos uma proporção aí, olhássemos para os dias atuais, o que seria Roma e Palestina hoje, ou Roma e Jerusalém hoje? A região era uma região tão pobre, porque hoje é uma região muito rica, né, disputada, mas naquela época não tinha petróleo, então era uma região muito pobre, tá? Era uma região de pastores. Né? Jerusalém daquela época e Roma seria mais ou menos como Washington hoje e Assunção do Paraguai. Tá? Qual o interesse que o presidente norte-americano tem nas famílias tradicionais paraguaias? Nenhum. Perfeito? Ele vai ter algum interesse no Paraguai se o Paraguai tiver alguma coisa a oferecer aos Estados Unidos. Isso é claro. Não é? Agora, interesse cultural no Paraguai o presidente norte-americano não tem. Não é? A mesma coisa o imperador romano. O interesse dele é econômico. Não é? Então de duas uma. Ou José tinha bens, não é? Em Belém e atividade profissional, não é? Ou ele ficou em Nazaré. Perfeito? Ele fez o recenseamento em Nazaré. Não é? Agora, se ele tinha bens e atividade profissional em Belém, Jesus não nasceu numa manjedoura. Tá? Jesus nasceu numa casa. Por quê? Porque era a casa dele, onde ele também tinha o seu trabalho, também tinha a sua atividade profissional e tinha os seus bens. Não é? Bom, mas daqui a pouco eu volto nisso. Outra falha de Lucas é quando ele cita que Jesus nasceu, tudo isso aconteceu, esse recenseamento, não é? E essa noite, quando Quirino é nomeado governador da Síria, ou quando Quirino é governador da Síria. Não é? Aqui é um erro de Lucas, né, ou do Evangelho. Por quê? Porque Quirino ele vai ser governador da Síria, mas ele vai ser governador da Síria 6 anos depois do nascimento de Cristo. Então aqui é um dado histórico errado. Não é? Foi nesse ano, 6 anos depois do nascimento de Cristo, que o imperador romano pediu um recenseamento, sim, para a região. Tá? O que causou uma revolta incrível na região. E uma revolta na Judéia e na Samaria, liderada por um revolucionário chamado Judas, mas não estranhe isso, porque Judas era um nome muito comum, tá? Mas era Judas o Galileu. Tá? Isso vai ser importante para a gente também, porque Galileu era para os romanos os bascos daquela região. Ou seja, a Galileia era uma região de revolucionários, pessoas muito mal vistas por Roma. Não é? E Judas, o Galileu, ele organiza uma grande revolta contra esse recenseamento, que vai acontecer 6 anos depois do nascimento de Cristo. E aí sim na época de Quirino. Mas aqui então há uma falha histórica. Tá? E foi nesse ano também, só por curiosidade, que os Zelotas são fundado, o grupo dos Zelotas. Não é? A partir dessa revolta contra o recenseamento, 6 anos depois da vinda do Cristo, que o grupo de Zelotas começam a se formar. Os Zelotas, para quem não sabe, era um grupo realmente que defendia uma revolução. Eles eram realmente claramente contra Roma. Tá? E provavelmente Jesus teve uma sintonia aí com os Zelotas também. Não é? Bom, então o motivo da viagem de José a Belém, no Evangelho de Lucas, é totalmente absurdo. Não é? José ele mora na Galileia, segundo Lucas, e está sob o governo de Herodes Antipas, não é? E os romanos não tinham interesse nenhum na árvore genealógica ou em fazer um recenseamento no lugar onde o judeu havia, aliás, no lugar da família ou de origem do judeu. Não é? Então, como eu disse para vocês, ou José tinha bens e atividade profissional em Belém, então ele teve que ir a Belém, não é? Ou ele ficou em Nazaré. Não é? Fato é que ele não foi a Belém. Tá? Isso é uma mitificação do Evangelho. Por quê? Porque ele não deveria ter bens e nem atividade profissional em Belém. Tá? Por quê? Porque logo depois o Evangelho vai narrar a apresentação de Jesus no templo, que é uma prática judaica. Quer dizer, Jesus vai ser apresentado ao templo, não é?
E na apresentação da criança ao templo, havia o sacrifício de um animal. Eles sacrificavam um animal para a purificação da criança.